Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma noite de estudos do livro Lições de Nosso Lar. Esse é um estudo que tem um grupo fechado no Facebook e no WhatsApp. Mas para ter maior participação, algumas pessoas que não conseguiram fazer a inscrição pediam para que pelo menos a aula ao vivo fosse aberta. Eu resolvi também transmitir aqui na página Vida no Mundo Espiritual. Então nós temos a transmissão na página Vida no Mundo Espiritual e no grupo do Facebook, que é estudo do livro Lições de Nosso Lar, que foi quem fez a inscrição, que nós fizemos um grupo no WhatsApp também, que estamos debatendo e conversando. O pessoal está entrando, boa noite a todos, a turminha, grande maioria que está participando do grupo, né, de estudos. Estou dando mais um tempinho para ver se mais gente desse grupo entra para participar, para não perder. Que hoje o estudo ele é bem interessante. Né? Os dois capítulos são bem legais sobre o livro Nosso Lar. É bem interessante mesmo. Acho que já dá para a gente começar. Quem for chegando vai pegando depois. Então, nossa programação para quem está no grupo, né? Quem fez a inscrição. Até quinta a gente vai ter aberta a conversa, né? O grupo fica aberto para conversa. Depois, no dia 24, a gente estuda o capítulo 10, debate, conversa. E depois, no dia 26. E lá no dia 1º de dezembro, nós voltamos com uma aula ao vivo aqui na página e no grupo. Tá certo? Nós temos o livro Lições de Nosso Lar, que dá o nome ao curso, que pode ser comprado no Livraria Espírita Marília, na Candeia e no Mercado Livre. E esses são meus contatos para quem quiser tirar dúvida, conversar sobre espiritismo e sobre o livro em específico. O livro também tem o e-book na Amazon, quem quiser pegar. Vamos fazer uma revisão rápida, né? Nós vimos na aula passada que nosso lar é uma colônia, é uma cidade, né? A gente fala colônia porque ela tem um sistema fechado, não é uma cidade como a nossa, aberta. Mas é uma cidade. Não deixa de ser uma cidade. Tem governador, vice-governador, tem divisão por setores, tem ministros que são políticos, né? Ou seja, pessoas responsáveis. Já voltou, né? Deu uma travada, fiquei parado esperando e voltou. Acho que agora está tudo bem. Então, são ministros responsáveis por organizar a cidade. Nós analisamos que houve muita dificuldade na mudança da alimentação. Né? Eles fizeram uma mudança na alimentação, inclusive banindo bebidas mais excitantes e tornando a colônia mais apta a preparar aqueles que querem ascender, aqueles que querem evoluir, que é uma colônia de transição. Vamos lembrar que nosso lar está aqui no 4, que na verdade é a terceira esfera. Né? O 1 está aqui na crosta terrestre, 2, 3, 4, mas as 3 primeiras esferas umbralinas. E as 3 superiores, 5, 6, 7. Nosso lar está no umbral sutil, é um umbral da quarta para a quinta, na verdade a terceira esfera para a quarta esfera, mas aqui esse é outro livro, né? É o livro Cidades do Além, que teve participação do Chico. Há um grande salto vibratório. Então aqui a última que é a umbralina. Então é uma colônia de transição. Não é uma colônia ainda considerada definitiva. Olha esse outro desenho mais simples, mas que ajuda a entender. Nós temos uma esfera espiritual entrelaçada com a nossa. Tudo isso daqui é o universo espiritual. Olha como ele é complexo. E umbral, na verdade, são 3 esferas umbralinas. O nosso lar está na última esfera umbralina. Esse outro desenho do livro, não é do livro, um leitor do livro Desdobramento Consciente fez para mim, mandou. Ficou muito legal porque ele mostra as esferas, né? 4D é o mundo espiritual, mostra as esferas negativas, aquela que está entrelaçada diretamente com a nossa, as esferas umbralinas e depois as esferas superiores. Poderia ser visto assim? Poderia, porque quem está lá se sente no mundo, pisando no chão, olhando para o céu.
Nosso lar está onde? Aqui, terceira positiva, umbral sutil. Vamos começar a analisar o capítulo 10. Quem tiver alguma dúvida, manda que a gente vai conversando. Lisias convidou André Luiz para conhecer o reservatório da colônia. E olha que interessante, para se deslocar até o local, ou seja, para sair lá do hospital e chegar nesse bosque, nesse reservatório de águas, que é um bosque, eles utilizaram um aerobus, que é o que? É um ônibus que simplesmente está suspenso no ar. E aí na análise que está no Lições de Nosso Lar. Recordemos ainda que nosso lar é uma colônia de transição, onde a matéria está em estado mais sutil do que o mundo físico. Ou seja, tem diferenças daqui. É mais sutil, mas ainda é muito densa. Mas permanece muito similar com a nossa dimensão, sendo necessária a existência de transporte. Somente em esferas mais sublimes é que o espírito interage com matérias mais sutis e a volitação torna-se mais fácil e utilizada para todos. Lembrando que o nosso lar é de 1950, hoje na terceira esfera já tem muitas colônias que é livre a volitação com aqueles espíritos que conseguem fazer, né? Outras ainda não adotam, mas muitos têm. Além dos transportes, como tem aqui, no caso, esse ônibus que se desloca no ar. É interessante. Transporte coletivo. É que eu falo que é uma cidade. Transporte coletivo numa cidade. Deixa eu tomar minha água aqui. Então, eles foram de ônibus que se deslocava no ar. E esse deslocamento era em alta velocidade, tão rápida que André Luiz não conseguia observar os detalhes da construção. E eles viajaram por 40 minutos. Então você imagina, claro que ia tendo paradas, mas mesmo assim era um deslocamento muito rápido, né? Não tem trânsito, porque era se deslocado no ar. Então, ele parava a cada 3 quilômetros. Não coloquei aqui, mas no livro tem essa informação. Você imagina um deslocamento rápido, sem trânsito, a cada 3 quilômetros por 40 minutos. Olha o tamanho da colônia. Olha como a colônia é grande. E aí eles chegaram ao Bosque das Águas, é o nome do local que eles foram. É o que André Luiz narra. Deslumbrou-me o panorama de belezas sublimes, o bosque em floração maravilhosa, embalsama o vento fresco e inebriante perfume. Embalsamara o vento fresco de inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas, entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores. Olha, ele descrevendo com riqueza, né, as cores e tudo mais. Então, a borda, né, deslizava um rio de grandes proporções. Você vê que ele vem e enfatiza que era um rio grande, de grandes proporções, rio. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada de matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Olha que interessante. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga. Por isso que eu falo, quem está lá na esfera de nosso lar e na colônia, está pisando num chão olhando para um céu. Tá dia, tá sol, tá noite, tá escuro. Tem lua, inclusive, né? E você vê estradas largas, né? Olha aí que interessante. Rios de grandes proporções. Então, enquanto você mantiver uma ideia que o mundo espiritual é algo lúdico, é algo abstrato, você não vai entender a coleção André Luiz e tudo que é descrito no Espiritismo. Você precisa entender que Deus criou o Espírito e criou a matéria é instrumento do Espírito. Então, vai alterar a composição dela, a dimensionalidade dela, as características dela, mas ela é instrumento do Espírito. Então, vai alterar o plano de vida, mas estará interagindo com matéria. Lisias disse que ali era um dos lugares mais belos de nosso lar.
e que era comum casais, namorados, né, casados, irem passear naquele local e programarem planos para a vida física. Olha que interessante, o pessoal vai lá namorar. Lisias apontou para um edifício de enormes proporções. André Luiz ele enfatiza que é de enormes proporções. E explicou que ali a água do rio era retirada. O nome do rio é Rio Azul. Então ali ela é retirada e distribuída para a colônia. Tá vendo? Cidade. E depois de usada, volta para o rio. Ah, mas o rio vai para onde? Cai no Rio de Janeiro? Não, não cai no Rio de Janeiro. Uma visão errada. É lá na dimensão, na esfera onde está o André Luiz. Ele vai seguir curso, passando por outras colônias, outras cidades, até desovar no oceano, de lá, né? Daquela esfera, daquela realidade. E ele ressaltou que a água ali possui outra densidade, que o Ministério da União Divina, que é o ministério lá encarregado a conexão com as esferas superiores, ou seja, é o ministério mais evoluído da colônia, é o que cuida da água. Olha que interessante. E explicou por que um ministério tão importante cuida de um serviço tão material, né, que é a distribuição das águas. Conhecendo-a mais intimamente, a água, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Naquela transformação dos alimentos de nosso lar, a água carregada de magnetismo, carregada de princípios solares, ela serve de nutrição, principalmente para esses espíritos que já conseguem se servir desse tipo de alimento. E disse que então os ministros da União Divina, que são os mais evoluídos da colônia, realizam os tratamentos iniciais da água para justamente magnetizá-la para os fins próprios. Lisias ressaltou que aqui no mundo físico a água também é muito importante e que o homem deveria estar mais atento às suas propriedades, sem imaginar, né, os rios nossos poluídos. E para mim ele é um certificado da nossa pobreza intelectual e moral. Você imaginar os rios destruídos, o rio de Tietê, imagina se aquilo ali fosse um rio tratado, cuidado. Além, imagina que nós tivemos há pouco tempo atrás a Grande São Paulo passando sede, um período de seca, né, com racionamento de água, e 2 rios enormes cruzando a cidade. Olha o atestado de nossa incapacidade como sociedade, né? Imagina o rio ali bem cuidado, bonito, limpo, cristalino, servindo de turismo, servindo para ser utilizado pela própria sociedade. Olha a diferença, né? Você cuidar bem dos rios, das águas. Para mim é o certificado que mostra o nosso estado evolutivo. O fato de a gente não conseguir cuidar. E aí a gente lembra a importância da água fluidificada no centro espírita, não só no centro espírita, vai fazer evangelho no lar, reunir a família, vão todos se reunir para ler o evangelho, fazer uma oração, põe a água para tomar depois, né, as próprias vibrações mentais, a conexão com Deus, com Jesus, com os espíritos amigos, fluidificam a água, fora os amigos espirituais que visitam, dão passes, limpam a casa e fluidificam a água. Então traz muito bem-estar. A gente tem que aprender a usar cada vez mais a água. E aí eles voltaram, já entrando no próximo capítulo. Hoje a aula é curta, porque os 2 capítulos eles eram curtos. Mas aí dá mais tempo também para a gente bater um papo, né? Vou ver aqui as perguntas. Então é uma oportunidade legal para a gente conversar sobre perguntas. Quem tiver, pode mandar. E aí eles voltaram para o Ministério do Auxílio, utilizando novamente o aerobus, ou seja, eles foram até o ponto de ônibus, ponto de aerobus, né, o nome, esperaram o ônibus chegar, entraram, André Luiz fala que estava cheio, né, e fizeram a viagem de volta, mais 40 minutos voltando, que ele tinha que voltar para o hospital, que ele ainda estava internado.
E aí ele foi tirando algumas dúvidas, ele estava curioso, né, com todo o sistema do mundo espiritual, ele queria entender. E ele perguntou se existiam outras colônias como o nosso lar. Né, se todas eram iguais, ele está falando, são todas iguais, exatamente iguais, né? E aí Elisias fala que não são iguais, idênticas. Cada uma tem um nível evolutivo, cada uma reflete o nível evolutivo dos habitantes. Né? Muitas são formadas por afinidade no mundo espiritual, outras pela região. Então são vários tipos de colônias, vários tipos de cidades, como ocorre aqui também na dimensão que estamos, né, no mundo físico. E ele explicou que nosso lar buscou ajuda e inspiração em colônias mais desenvolvidas, inclusive de outras esferas, e que outras pediram a cooperação de nosso lar. Então, nosso lar foi pesquisar, os seus governantes, as pessoas que trabalhavam em favor dela foram pesquisar, inclusive em esferas mais evoluídas, o sistema que melhor seria desenvolvido para a cidade. E dessa mesma forma, nosso lar ajuda as outras colônias que buscam essa ajuda, essa cooperação, e que não têm o nível evolutivo de nosso lar. Então, uma ajuda a outra, né, conforme o nível evolutivo, conforme é pedido. Nós vimos no capítulo sobre alimentação que espíritos da quarta esfera, da quinta esfera, iam até nosso lar pedir ajuda para eles, né, para ensinar a população a se alimentar pela respiração, ensinar a população a se alimentar pela água. Né? Então, um ajuda o outro. Disse que a divisão por ministérios foi inspirada na formação da colônia Alvorada Nova, uma das cidades espirituais mais importantes daquela região. Olha aí, citando uma outra colônia, Alvorada Nova. Ela tinha também essa separação por departamentos. Nosso lar copiou a ideia, se inspirou na ideia e fez os ministérios, dividindo inclusive em regiões dentro da cidade. Né? Então tem o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio. Então cada região de nosso lar tem o seu ministério. Ressaltou que nenhum cargo é ocupado por favores e interesses, porque já mudou a concepção, mas sim conforme merecimento pessoal, ou seja, a pessoa está apta a ocupar o cargo que ela ocupa. Não é porque me ajeita aqui um parente tal para cargo tal, né, não essa politicagem ruim. Né? A política, na verdade, é uma coisa boa. A política é a capacidade do ser humano de conviver com as pessoas diferentes e serem governadas por aqueles que são escolhidos, além de outras questões. Mas a política é uma coisa boa. O problema é a politicagem, né? O desvio da política. Lá em nosso lar, os cargos ocupados na colônia, organizados pela colônia, é ocupado por pessoas que têm a capacidade para ocupar o cargo, e não por QI, interesses, politicagem. E ele inclusive afirmou que nos últimos 10 anos somente 4 pessoas conseguiram ingressar no Ministério da União Divina. Que o Ministério da União Divina é aquele que tem conexão com a esfera superior e participa, por exemplo, da limpeza das águas. E quem vai ocupar esse cargo? Quem tem essa capacidade. Né? Não adianta falar, eu quero, você tem que ter essa capacidade. Desenvolver essa capacidade. Então, em 10 anos, somente 4. Olha só. Explicou que a grande maioria das pessoas que vivem em nosso lar, após ficar um longo estágio, lá 50, 60, 70 anos, depende muito de cada caso, mas pode imaginar que é bastante tempo, trabalha, estuda, muito tempo de serviço e aprendizado, volta e reencarna, porque é o natural no nosso estágio evolutivo. A gente desencarna, vai para as esferas espirituais próximas, estuda, se desenvolve, mata a saudade dos entes queridos, às vezes espera alguns chegarem. Eu desencarnei antes da minha esposa. Qual que é o normal, principalmente se for um casamento por afinidade, não kármico, ou seja, um casamento
Kármico no sentido amplo sempre acaba sendo, mas no sentido que nós casamos por afinidade espiritual mesmo. Né? Então é natural esperar ela desencarnar e voltar para o mundo espiritual, já não partir para outra reencarnação. Né? Então isso é comum, meu filho, minha filha, isso é comum. Com o tempo, isso é, no estágio evolutivo é comum ficar um tempo lá. Passado esse tempo, você começa a estudar seu espírito, ver as necessidades, a carência. Você começa a adoecer no mundo espiritual também, né? No corpo espiritual ele é perecível, né? No estágio evolutivo em que estamos, e passa a ter necessidade de reencarnar. Aqueles que atingem um nível evolutivo maior já não têm essas necessidades, conseguem ascender para esferas mais sutis, onde aí o corpo espiritual é mais sutil e aí ele pode dispensar a reencarnação nesse momento. Mas isso é a exceção, a grande maioria vai partir de novo para a reencarnação, depois de um tempo. Dizia que os recém-chegados das zonas densas do umbral são instalados no Ministério do Auxílio e que os mais desequilibrados no Ministério da Regeneração. Então você vê que há um atendimento em nosso lar, como diz, está na esfera umbralina. Então alguns espíritos que já podem ser atendidos e são levados lá, mas alguns vão para o Ministério do Auxílio e outros para o Ministério da Regeneração. E depois, com a adaptação no mundo espiritual, a colônia readquirindo uma saúde, eles podem também trabalhar nos ministérios, nos diversos serviços que tem na colônia, né? Ministério da Comunicação, do Auxílio, do Esclarecimento. E alguns poucos, como eu disse, pode ir para os ministérios mais destinados a espíritos mais evoluídos, que é o da elevação e principalmente da união divina. E para conseguir isso, como é que você faz para conseguir? Não é querer, não é só querer. Você tem que efetivamente mudar, né? Reforma íntima. Não adianta assim, eu quero participar, eu quero fazer tratamento quero desenvolver uma mediunidade, como o Chico desenvolveu, e quero participar de um tratamento de fluidoterapia, quero doar boas energias para a pessoa, né, para as pessoas doentes. Aí o espírito guia, os espíritos da casa, os trabalhadores falam para você, mas você tem um problema aí que você bebe todo dia, você fuma, você tem alguns vícios, que isso causa uma densidade no corpo mental, no corpo espiritual, que dificulta a prestação desse tipo de serviço. Tá, eu vou mudar. E a pessoa não muda. Não dá, não consegue. Então, para você atingir o nível evolutivo de conseguir desenvolver trabalhos ligados à espiritualidade superior, você precisa aceitar e realizar, perseverar nas mudanças, nas reformas íntimas, né? Você precisa alterar os hábitos, as condutas, abandonar vícios, disciplinar paixões. Aí você consegue ter uma conexão com a espiritualidade superior. E aí sim você pode estar apto a desenvolver trabalhos mais intensos com essa espiritualidade. Não é só querer, eu quero, não. Tanto que a gente fala sintonia, e a gente explica isso, sintonia com as esferas espirituais é porque é onde você quer estar mesmo. Né? Então, se você quer ter uma vida muito materializada, comidas densas, bebidas densas, estilos de vidas mais materialistas, você não vai para uma colônia mais evoluída. Você não vai para uma esfera mais evoluída. Você não quer isso. Você quer ter uma vida mais materializada, então você vai para uma esfera espiritual mais materializada. Os hábitos, as condutas, as leis, as colônias serão mais materializadas. Né, materialistas. Então você tem que desenvolver esse pensamento. Né? A reforma íntima é uma mudança de hábitos e condutas. Por isso que não é fácil. Na colônia, a lei de descanso é observada. Olha aí que legal. Tem férias. Quer dizer que se tem férias, tem trabalho, né? Não vamos se enganar. Nós já vimos que tem até hora extra, né? Então, esquece a reforma da Previdência, esquece, né,
Ah, eu vou ter que trabalhar, vai trabalhar até depois que desencarnar, vai trabalhar lá nas colônias. Porque a lei, né, o trabalho é a movimentação do espírito. Claro que a evolução é para desenvolvermos trabalhos que trazem a realização e a felicidade de estar trabalhando. Muitas vezes no dia a dia nós somos obrigados a desenvolver trabalhos para o sustento próprio que não traz essa satisfação. Mas a evolução da humanidade é que todos possam ter um trabalho mais que traz também o alimento espiritual. E lá nas colônias já é uma distribuição de trabalho buscando isso, principalmente nas mais evoluídas. E aí, como há trabalho, há descanso. E aí o Lisias ressalta que tem uma exceção, o governador. O governador não descansa, não tem férias. E por quê? Porque ele é um espírito mais evoluído. Né? Ele poderia estar numa esfera mais evoluída. Então ele dedica todo o seu tempo em trabalho em favor da coletividade. E por quê? Porque ele não tem essas necessidades que nós ainda temos, né? A capacidade mental e espiritual dele dispensa ele do descanso que nós necessitamos. Aqui encarnado precisa de um descanso maior, desencarnado em esferas mais evoluídas um descanso menor. Nós vamos ver que André Luiz, quando ele trabalha 2 dias seguidos, ele precisa dormir, descansar. E é aí que ele faz um desdobramento, lá em nosso lar. Diz que o governador visita semanalmente o Ministério da Regeneração para ajudar a solucionar os problemas. Olha que interessante, até para dar o exemplo, ele, ali o espírito mais evoluído que governa a colônia, não fica lá no seu palácio de cristal isolado da sociedade. Não, ele vai lá no Ministério da Regeneração, onde tem os espíritos mais desequilibrados, mais carentes, e vai lá trabalhar, vai lá ajudar a resolver todos os problemas que surgem. Até para dar o exemplo. Inspirado, obviamente, em Jesus. E aí eles desceram do aerobus e caminharam, aerobus, não sei nem como é que fala, aerobus, não sei. E caminharam até o hospital, pois André Luiz ainda estava internado. E no caminho André Luiz aí percebeu que tinha uma música no ambiente, né? Na via pública tinha uma música. E o Lisias esclareceu que os governantes, percebendo os benefícios da música, que harmonizava o ambiente, ajudava na concentração, né? A governadoria, os governantes resolveram ajudar nessa propagação da música nas vias públicas. Então era comum você estar passeando em nosso lar, ouvindo músicas que eu imagino que sejam músicas instrumentais, músicas que trazem harmonia e tranquilidade. E aí, o André Luiz foi para o nosso lar, para o hospital, voltou para o quarto dele, que ele ainda está internado, provavelmente ele sai no próximo capítulo. Elisias foi atender um pedido de socorro e acabou. Então tá bom, pessoal. Boa noite e fiquem com Deus.